Boa noite, Luciano. Boa noite, meninas. Boa noite. Luciano aqui nessa noite com a gente. Primeiramente, a gente agradece muito. E hoje a gente vai fazer com você uma caixa preta. A gente vai vasculhar um pouquinho a sua vida, pegar ali a sua ferida. Você está preparado? Sim, preparadíssimo. Podem perguntar tudo que vocês tiverem vontade de saber. Eita! Hoje o pessoal vai tirar todas as dúvidas sobre o Luciano. Hoje a gente vai conhecer o verdadeiro Luciano, hein, professor? Isso aí, desafio forte, hein? E vocês da live, tá preparado? Manda pergunta aí pra gente também. Nós vamos passar tudo pra ele, vai responder tudo, né, professor? Com certeza. Hoje vocês vão saber tudo. Vamos lá então, hein, professor? Eu quero saber uma coisinha bem básica, uma coisa que eu acho que todo mundo quer saber. Por que você quis ser professor? Ah, isso é legal, isso é muito bom falar, né? Porque a minha profissão, né, Isa? Sim. 33 anos em sala de aula. Isso eu completo esse ano, 33 anos em sala de aula. E assim, o que é muito legal é que assim, a minha primeira profissão foi professor. Aí você fala, mas então você foi trabalhar só com 21 anos? Que 21 anos foi a primeira vez que eu entrei numa sala de aula. Mas o meu primeiro trabalho foi aos 12 anos como professor. Aí você está falando, nossa, mas como 12 anos professor? Eu era professor de datilografia. Vocês nem sabem o que é. A grande maioria do pessoal que está assistindo a live não sabe o que é. Eu ensinava as pessoas a escreverem em máquina de escrever. Então, 12 anos. E aí veio toda essa história. Minha mãe é uma professora aposentada, né? Ela tem muito orgulho aí do filho ser professor. Meu irmão também é professor. Já é de família, então? Já é de família. É uma família de educadores. Mas o maior professor que eu tive, né, como pessoa, né, foi meu pai. Ele era muito simples, mas ele me ensinou exatamente o que era para fazer e o que não era para fazer. É uma família de educadores. Então eu tenho muito orgulho da minha profissão, né? Tem gente que escolhe a profissão e tem gente que a profissão escolhe a pessoa. O seu caso, já dá para ver que o dom veio aí de geração, então, né? Foi uma coisa passada de pai para filho, de mãe para filho. É legal isso, Gabi, porque assim, né, eu me realizo mesmo como professor. A Isa teve aula comigo, né, Isa? Você Sim. lembra como que era, né? Eu acho muito legal esse universo que a gente trabalha, e é muito legal trabalhar com jovens que anseiam aí um futuro melhor, uma profissão, né? E eu carrego isso com muito orgulho mesmo. E hoje, meninas, a minha atividade principal, né, além de professor, eu também trabalho com palestras, formações, capacitações, e que hoje eu falo que eu estou no auge da minha carreira, né? Eu brinco, quando eu faço palestra para professores, eu falo que eu estou no auge da minha carreira. Eu falo, vocês sabem o que é o auge da carreira? Aí elas falam, o que é? Eu falo, o professor que está no auge da carreira é o professor que não dá aula de sexta-feira. Aí, claro, né, vira toda uma grande piada, mas depois eu falo, não, gente, não é esse o auge. O auge é que hoje eu sou professor de professores, né? Então, é muito legal isso, né? Porque a maioria dos meus alunos hoje são professores que são capacitados. Mas eu sempre deixo muito claro, né? É professor de professores e não professor dos professores. Porque professor dos professores só existe um e pode ter certeza absoluta. Ele está aqui com a gente e ele está o tempo todo olhando por todo mundo, porque é assim que tem que ser. Verdade. Luciano, você falou referente sobre alunos seus que são professores. Sim. Já teve caso de, tipo, você ter algum aluno em específico e se ver muito naquele aluno, tipo, falar, nossa, eu já fui assim, eu passei por isso, e você tá ali presenciando essa realidade do aluno que um dia também foi a sua? Tem, Gabi, muito, muito. Eu acho que o grande lance de você ser professor, né, e eu que amo essa profissão, né, de proporcionar mesmo essa questão de troca de ideias, de falar. Eu sou um professor, a Isa acho que lembra, né? Era assim, era a parte técnica, mas toda aula tinha a parte técnica e a parte prática. Eu sempre trazia cases, sempre trazia alguma coisa para a gente discutir em cima da matéria. E tem muita coisa assim, Gabi, muita. Eu aprendo muito mais com os meus alunos hoje, porque assim, né, eu já dá para perceber, eu já não estou mais, né, eu já estou naquela fase da ladeira, né, eu já tenho 53 anos, né, e então hoje com essa geração nova, né, que tem aí, que tem aprendizado, e é muito legal que a cada geração que passa, a cada ano que eu dou aula, eu vejo
que os jovens eles estão cada vez mais antenados com relação à profissão do futuro. Olha o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Bem é uma profissão do futuro. Então, cada vez que a gente entra para uma aula onde eu tenho certeza absoluta que eu vou contribuir de alguma forma com a minha experiência, eu também ganho experiência dessa coisa nova, da modernidade, de saber como vocês pensam, né? E não existe razão absoluta, não existe verdade absoluta. Existe uma troca de experiências para que todos possam crescer. Muito legal. Você hoje se candidatou para vereador e, tipo, é uma pessoa que a gente vê ali que é gente da gente, que vai olhar pela gente assim, porque já viveu a nossa história. Então, é uma pessoa diferente, né? É uma pessoa que a gente pode conquistar, de entregar o coração, que a gente sabe ali que tem a prática. É o mínimo que eu posso fazer, Gabi, por tudo que está sendo feito, né? Essas pessoas que estão me ajudando muito, de uma forma muito engajada, para que a gente possa chegar, né, nessa realidade mesmo, né? De trabalhar uma Paulínia melhor, uma Paulínia mais humana, mais igualitária para todos, né? E eu acredito que a educação é a bandeira principal para isso, né? Eu trabalho a educação e a empregabilidade, e uma coisa complementa a outra, né? E a questão dessa expectativa como vereador é para que a gente possa realmente ter uma efetividade naquilo que a gente acredita como prosperidade para todos, né? Por exemplo, se eu perguntar para vocês, né? Eu sei que hoje é vocês que farão pergunta para mim, mas professor não tem jeito, quer perguntar, né? Então, por exemplo, quando a pessoa pergunta qual é a eleição mais importante que tem no nosso país, a gente pode imaginar que é o presidente, porque é a figura principal, é a figura máxima, não deixa de ter, claro, que tem uma importância muito forte. Mas, na minha opinião, e é isso que eu faço questão de falar para as pessoas que me procuram e que a gente está conversando muito, a eleição mais importante que tem para a pessoa é a eleição de vereador, por uma razão muito simples. Ele é o seu representante, direto. Verdade. Né? Porque assim, você vai conseguir falar com o presidente da República? Difícil. Você vai conseguir falar com o governador? Às vezes até com o prefeito você não consegue falar, né? Apesar que deveria, mas tem alguns aí que acham que são, né, estrelas máximas. O vereador não, o vereador é obrigação. Ele foi ao seu encontro para você acreditar, pedindo o seu voto. É obrigação mínima do vereador, depois também estar ouvindo vocês. Então, vocês sabem, né? Vocês estão me ajudando muito, e é o compromisso mesmo que eu faço, não só com vocês, com todas as pessoas de Paulínia, né? Para que eu possa o tempo todo estar presente, para que vocês possam trocar ideias comigo. E eu tenho algumas qualidades, né? Algumas, e mais defeitos, mas entre as qualidades que eu tenho, que eu acho que é principal para aquilo que eu estou querendo, é saber ouvir. O vereador tem que ouvir muito, né? Então isso é mais um compromisso que eu estou fazendo com vocês. Vocês vão me cobrar e eu vou estar lá para resolver. Bacana, professor. E da onde surgiu a ideia do senhor querer ser vereador? Sim. Qual que foi o ponto que você viu? A Paulínia precisa de melhora? Como que foi? Camila, é assim, a política ela está na minha vida desde quando eu tinha até um pouco menos de idade do que vocês. Eu fui um dos fundadores do primeiro Grêmio Estudantil que teve na cidade de Paulínia, né? Que o nome na época, né, era Coração de Estudante. Era um Grêmio Estudantil, onde nós, né, politizamos a questão, foi lá na Escola Porfírio da Paz, né, e nós fizemos um trabalho político, né, onde os alunos tinham voz para discutir quais eram as melhorias das escolas, o que poderia ter com relação ao programa, a questão da escola aberta aos finais de semana. Então começou essa grande história lá. E depois a gente tem que entender que, assim, quando a gente fala de política, não é todo mundo que gosta, e com razão, até porque está todo mundo muito machucado por política, né? Existe aí uma coisa muito forte na política, que é as pessoas que prometem, não cumprem, e toda a parte ruim da política. Mas a gente tem que entender que a política está presente no pão com manteiga de todo dia, no cafezinho de todo dia. Então, quando a gente fala da política, Camila, a gente tem que falar da boa política. Tem muita gente que confunde a política com a politicagem, a política com o politiqueiro. Política é a parte disso, né? Se as pessoas conseguirem entender a importância que a política tem para a sociedade, tudo vai se transformar. E a escolha para vereador, Camila, foi na questão do seguinte: qual é o representante direto do povo? Quem é que pode ouvir realmente os anseios
e as necessidades dos bairros e das comunidades. Além, claro, de ser a primeira escala, vamos dizer assim, de um político. Né? O político, se ele for fazer a questão de escala, ele precisa passar pela vereança. E eu acredito muito na força que pode ter um vereador, através dos projetos de leis, através das indicações, através da possibilidade de trazer recursos para a cidade, né, junto com deputados federais, estaduais. E é isso que eu pude fazer. Essa não é a primeira vez, tá, Nino? Mas essa é a 4ª vez. Na última, eu fui o 10º vereador mais votado da cidade. E acabei ficando de fora por uma questão partidária. Aí o que eu fui fazer? Aprender mais, me dedicar mais, porque ainda talvez não era a hora. Né? Então, não deu, a gente vai continuar estudando e evoluindo. Que agora, né, se Deus iluminar o caminho de dar, né, chegar a nossa vez, eu vou estar mais preparado para poder representar todo mundo. É verdade, professor, mas também é aquele ditado, né? Tudo no tempo certo e Deus sabe de todas as coisas, né? Às vezes não era o momento e que esse seja o momento, né? Porque a gente tem que mandar já sabendo que é para dar tudo certo. Manda para o universo, que o universo traz de volta, né? É isso, Isa, exatamente isso. Chega a vez na hora certa. Sim. Né? Ele não cai uma folha da árvore se ele não permitir. Agora, o que a gente tem que fazer é sempre a nossa parte, né? Eu brinco nas palestras que eu faço, que eu falo assim, gente, vocês falam se Deus quiser? A grande maioria ergue a mão. Né? E eu falo, Deus quer. E você quer? Né? A partir do momento que Deus é presente o tempo todo na nossa vida. Né? Então, a primeira boa notícia que a gente tem no dia, né? Que às vezes a gente... Eu também faço essa relação. Eu falo assim, gente, vocês têm... se você ligar o rádio e a TV, é boa notícia ou é notícia ruim que você viu? Qual que é a primeira notícia que você viu hoje? Ela foi boa ou ela foi ruim? A pessoa fala, não, foi uma notícia ruim. Não, você está errado. A primeira grande notícia que você teve no dia é que você abriu o olho e respirou, você está vivo de novo. A melhor notícia é impossível. Né? Então, Deus sempre quer. E você quer? Deus quer, mas você precisa fazer a sua parte. Né? Agora, para com essa história de Deus lhe pague, tá? Deus lhe pague não pode. Essa aí não tem. Professor, mais uma coisa, a gente já foi aluna, a gente já estudou, então a gente quer saber. Como assim que é a reação de você pegar um aluno, tipo, colando na prova? Eu sempre tive essa dúvida. Tipo, como que é, tipo, que você reage, aquela dúvida? Porque sempre tem, né? Quem nunca colou aí, gente? Eu. Mas, então, tipo assim... Como que é a reação de vocês? Porque a reação da gente que é aluna é esconder, é óbvio. Coisa varia muito, né? Tem professores, assim, de uma variedade muito grande, né? Tem gente que acha que é o cúmulo do absurdo, castigo imediato, 0 na prova e nunca mais olha na minha cara, né? Eu já tive fases como professor. Né? Então, por exemplo, eu já tive fase onde você, no princípio da sua carreira, você tem que ser um cara mais linha dura, na condição de ter que... Né? Até porque eu comecei a dar aula, eu tinha 21 anos. O primeiro dia que eu entrei numa sala de aula para dar aula, eu tinha 21 anos. Eu era muito jovem. Então, você tinha que tentar se impor no respeito. Depois que você vai pegando experiência, você vê que o respeito que você precisa se impor é através das suas ações. Né? Então, o que eu sempre fiz questão de ser? Para o aluno entender que eu sou um apoio para ele. Eu sou ali um esteio. Que eu estou no mesmo barco, que a gente está juntos. Né? No quê? No objetivo de aprender. Então, já peguei gente rolando? Já. Né? E aí com fases. Agora, o que a gente não pode fazer é com que aquilo você encerre a carreira. Porque assim, hoje em dia, gente, as palavras são muito fortes. Então, é claro, a gente tem que ser... Eu sou um cara muito empático, isso. Eu me coloco efetivamente no lugar das pessoas mesmo. Então, você precisa entender. Se a pessoa está colando, é só porque ela está querendo te sacanear? Ela está colando só porque ela quer levar vantagem? Ou, de repente, pode ser porque ela não teve tempo de estudar? Ou porque ela teve que trabalhar o tempo todo? Vocês sabem, vocês fazem isso, vocês trabalham e estudam. Né? Então, é trazer para o lado na condição. Eu já peguei gente colando? Já. Qual foi a melhor coisa que aconteceu? Você não precisa disso. Se você não estudou, não tem problema nenhum. A gente vai fazer a prova de novo, você vai participar de uma prova segunda chamada ou alguma coisa assim, mas, cara, não faz mais isso. Porque não é legal para você. Aliás, eu vou falar um negócio que, na minha opinião, precisa ser. Quando a gente fala de prova, o que prova? Às vezes você pode ter estudado, se dedicado, olhado, aprendido. No dia dá branco. Nós somos seres humanos. Então, você lembra disso. Sempre tinha prova.
tinha alguns trabalhos que você poderia agregar valor, e quem fazia o trabalho e quem assistia a minha aula estava preparado para a prova, né? Na grande maioria das vezes não precisava nem colar, que era só prestar atenção. Você lembra? Eu sempre falava, gente, essa pergunta vai cair na prova. Está marcado aí, ó, vai cair na prova, né? Então, funciona assim, é você estimular o aluno para ele entender que assim, a passagem na escola, a passagem na faculdade, não é uma questão de que você precisa colar ou você precisa fazer daquele jeito certinho. Nas minhas aulas, e eu faço questão de falar isso, você tem que estimular o aluno. O aluno tem que entender assim, ó, pô, é importante eu assistir a aula para eu agregar valor para a minha vida e para a minha carreira profissional. Então, mas não teve nenhum caso até hoje, mesmo, né? Em 33 anos em sala de aula, já teve gente que eu peguei colando, mas não teve nenhuma situação que ficou muito ruim, e sempre foi muito contrário, eu sempre me dei muito bem com os meus alunos. É verdade, a gente tinha um bom convívio na faculdade. E era bem tranquilo, tá, gente? Inclusive, quem tiver oportunidade, tá, vai lá na FACP e faça administração, que você vai dar aula, né, professor? Sim. Porque eu acho que vocês já viram alguns vídeos aí. Vereador não é profissão, tá, gente? Luísa, eu dou aula há 33 anos, hoje eu estou em 2 faculdades, né? E eu nunca deixei de dar aula, né? Você sabe, eu já passei como secretário de Educação em Paulínia, em Cosmópolis, em Belo Horizonte, né? Teve um período curto que eu atuei como vereador na cidade, que eu era vereador suplente, e assumi por um período, e nesse período eu não deixei de dar aula, né? Eu estou há 33 anos em sala de aula, e é porque eu gosto disso, né? Eu amo a minha profissão. E não é professor bonzinho, viu, Isa? Eu não sou professor bonzinho. Eu sou aquele professor que entende e se coloca no lugar do aluno. Pode dizer, eu sou o professor amigo, eu sou o professor que a gente está junto para tudo. E eu acho que essa é a grande fórmula, Isa, de eu estar tanto tempo em sala de aula e ainda com muito prazer. Eu acredito nessa força que se tem, né? De ensinar e de aprender, nessa troca efetiva de experiências, né? Então, para mim, é aquela história, né? Que também falo nas minhas palestras e nas minhas aulas. Qual que é o segredo da coisa? Qual que é o segredo de você não chorar quando termina Fantástico? Olha que coisa velha, né? Chorar quando termina Fantástico tem nem, né? Não é mais. É que na minha época era, né? Termina Fantástico, dá vontade de chorar, ou você reclamar, né? Não é isso. O que é o segredo para que você trabalhe de uma forma feliz? Eu sempre falo assim, o que é? Né? Aí a turma fala, é fazer o que gosta. Então, é fazer o que gosta? Não, se fosse fazer o que gosta, não ia ter nada no mundo. Né? É gostar do que faz. Se você gosta do que você faz, aí a questão já fica muito mais fácil. Agora, quando você ama o que você faz, é um prazer. Né? E é o que eu tenho, né? Nesses meus 33 anos como professor. Eu amo a minha profissão. E aí fica tudo mais fácil. É o que o pessoal fala, né? Ame o que você faça e você nunca vai trabalhar. Exato. Não ame o que você faz e você vai trabalhar pro resto da sua vida. E agora, levando um pouco para a área da brincadeira, assim, gente, vou confessar, eu já fui xeretar a aula do Luciano, tá? Fui assistir a aula do Luciano de Penetra, fazia outro curso. Pessoas que estudam na FACP vão lá e façam a mesma coisa. Se pegarem vocês, não fui eu que dei a dica. Obrigado pelo carinho. É que é legal isso, né? É que as pessoas... E assim, ó, vê se aconteceu isso com você também. Eu estava dando aula, acho que era na sala da Isa, né? E aí você não era da sala da Isa. E eu estava dando aula de um determinado assunto daquele dia. Se você chegou, você não precisa estar acompanhando o que aconteceu nas outras. As minhas aulas, elas são preparadas, Gabi, na condição de cada dia ser um crescimento pessoal e profissional. Então, eu não vou lembrar qual foi, mas aqui você foi, você pode ter certeza que aquele pedaço que você assistiu já deve ter servido para alguma coisa, né? Então, essa preocupação que eu tenho, né? A gente não sabe o dia de amanhã, Gabi. A gente não sabe. Eu falo que amanhã é talvez. Então, o que a gente tem que fazer hoje? O melhor da gente. O que eu faço de melhor? Dar aula. Então, é isso que eu tenho que fazer. Uma aula sempre diferente. Outra coisa que me preocupa bastante, meninas, a história do ser empático, né? De se colocar no lugar do outro. Eu vou dar aula à noite. À noite, a pessoa não levantou aquela hora para ir dar aula. Ela já teve um dia cheio de trabalho, já aconteceu um monte de coisa na vida dela durante o dia. Você imagina eu chegar lá com uma aula xoxa ou com uma aula que não é pertinente
ou com alguma coisa assim de má vontade. Não dá, não vai rolar, não vai funcionar. Então, por isso que todas as aulas que eu vou fazer, ou vou dar aula, eu já vou preparado na condição do seguinte: precisa ser a melhor aula que eu já dei na minha vida. E eu acho assim, né, até pelo depoimento de vocês, eu acho que isso tem aí esse fundamento. E é aquela história: ama o que faz, você não vai precisar trabalhar. Exatamente. Tem alguns comentários lá na live. Vamos dar uma olhadinha, Opa. gente? Olha aí que legal. Como é que vocês veem aí os comentários? Me pergunta aqui. também, manda bala. E hoje é caixa preta. Então, hoje a gente vai saber tudo. A gente tá aqui sendo boazinha, perguntando só da profissão, né? É verdade. Manda A bala. gente tá sendo muito boazinha. Dá uma olhada aí, Gá. Bastante gente interagindo. Bacana que o pessoal tá tudo centrado, né? 11,111. Pra Isso cima. aí, hein, gente? O número ficou bom dessa vez, né? Ótimo. Impossível errar, tá? Se Só- você esquecer o número, você coloca 1111, tá, gente? Não tem como errar. Não tem como, 111. gente. E Não tem apertar até como. aparecer a minha carona, verde confirma. Gente, o homem é número 1. E 5 vezes, tá? Deixa eu entrar aqui, vamos ver se tem alguma pergunta de alguém. Enquanto vocês veem a pergunta, eu vou falar mais um pouquinho de trabalho. Posso? Pode, Depois vocês fica à podem vir com as vontade. perguntas apimentadas. Trabalho é assim, né? Como é que funciona isso? Se você perguntar, vocês, talvez não, a minha geração era um pouco mais, eu sou um pouquinho mais velho que vocês, não muito pouquinho, né? Um pocão. Mas funciona assim, ó, gerações. Quando vocês saem para trabalhar, você encontra com a vizinha, né? Aí a vizinha fala: ô Camila, onde você está indo, né? Eu estou indo trampar. Eu estou indo ganhar o pão, não é o pão com manteiga, é o pão, né? Eu estou indo para batalha, eu estou indo para guerra, eu estou indo para luta, eu estou indo matar um leão por dia, né? Não, você está indo trabalhar. Trabalho é castigo? Não pode ser, né? Ou então volta do trabalho, cansado, esparramado, né? Da onde você está voltando? Estou voltando do inferno. A pessoa não vai querer trabalhar nunca mais, né? Então, qual que é o segredo de trabalhar? E, efetivamente é o que a gente falou, né? Gostar do que faz. Sempre você tem que fazer isso. Você que está ouvindo essa live, né? Esse podcast, procura essa condição. Goste do que você faz. Procure coisas que te dá prazer, que daí é efetivamente o que a Gabi falou. Não é um trabalho, você vai fazer a evolução. Exatamente. Trabalho é essencial. Vocês conseguiram achar as Gostar do que a perguntas? gente faz, gente. Cadê as perguntas Então. difíceis? Não tô achando. Eu achei uma aqui, o pessoal tá falando referente a Paulinha. Hoje em dia a gente tem por média de uns 110 mil habitantes e crescendo cada vez mais. Sim. É muito bom por um lado, por outro, o custo aí a gente tem que dar uma acompanhada. Mas um ponto muito importante seria a educação em si, principalmente projetos para as escolas, cursos profissionalizantes. Justamente os seus dois principais pontos, né? Empregabilidade e educação. Você pode falar um pouquinho específico sobre os seus projetos na área de educação? Sim, é sempre bom falar. Sempre é legal quando eu tenho essa oportunidade, né? Educação é a principal bandeira daquilo que eu acredito. A transformação do mundo acontece através da educação. A educação transforma o mundo? Não, a educação transforma pessoas e pessoas transformam o mundo. Isso é uma frase, né, famosa do Nelson Mandela, que tem muito a ver, que é uma das referências que eu tenho também como ser humano, né? Como ser humano, né? O Sim. ser humano. Nelson Mandela é um das minhas referências, entre outras muitas que eu tenho. Mas funciona assim, Gabi, ó. Educação precisa ser de período integral. Isso é uma bandeira que eu também ergo, que eu luto. E por onde eu passei como gestor de educação, eu sempre aumentei a quantidade de escolas que trabalham em período integral. Por quê? Porque você tira o jovem da rua, você tira o jovem da marginalidade, você oportuniza a ele a questão de poder aprender a praticar um esporte, que pode ser por lazer ou até por competição, esporte de alto rendimento. Você pode trabalhar a questão cultural, né, de você trazer a cultura na questão da arte, da dança, de aprender a trocar um instrumento, de poder fazer um aumento na cultura da pessoa, né? E também a parte da empregabilidade, a parte profissionalizante, né? Bom, você vê, a faculdade é importantíssima para todo mundo, né? A gente precisa mesmo
estudar, e cada vez mais. Fez uma faculdade, faz outra. Ah, não quero mais fazer, vai aprender uma língua, vai sempre estar estudando. E eu estudo sempre, gente, eu estudo desde pequenininho até hoje. Eu sempre estou estudando coisas novas. O que fez me levar para trabalhar na Secretaria de Educação de Belo Horizonte, a terceira maior capital do país. Eu fui estudar a nova lei de licitação. Isso que me credenciou para estar lá. Então, estudar é importante. E quando você dá essa questão de trabalhar a parte do ensino integral, você vai estruturar mais as pessoas para isso. Entre outros projetos. Por exemplo, a questão de você trabalhar a educação infantil, né? Criar um plano municipal da primeira infância. Também aonde passei como gestor foi criado. Outra coisa que é muito importante, gente, a questão de inclusão. Educação especial, ela precisa ser tratada com um olhar diferente. Também foi um trabalho junto com a minha equipe, que onde eu passei nas secretarias, de ter esse olhar que também é empático, na condição de trazer a igualdade para todos, com relação à inclusão na educação especial. Hoje, vocês sabem, a cada ano que passa, existem mais estudos com relação à quantidade de transtornos que se tem. Por exemplo, o TEA, né? Que é o transtorno do transtorno de espectro autista. A cada vez que se mede, a cada vez que faz mais laudos, aumenta de uma forma muito grande. Os números de Paulínia, por exemplo, indicam que 10% dos nossos estudantes possuem algum tipo de transtorno. É muito alto. Você precisa ter esse olhar empático, né? De cuidar, de querer fazer. E assim, oportunizar para todo mundo. Qual que é o problema dele ser diferente? Que a nossa diferença não faça a menor diferença. Você tem que oportunizar. Então, quando eu penso em educação, eu penso na educação inclusiva, com relação à educação especial, com relação a todos terem direito à escola de período integral, para que todo mundo pratique esporte, para que todo mundo possa desenvolver artes e, principalmente, para que você saia um profissional de uma área, para você ter dignidade. Trabalho é o maior direito social que o ser humano tem e passa pela educação. Você tem que ser cidadão. Agora eu estiquei na pergunta, né? Professor, uma coisa assim que seria bem interessante, né? Algumas escolas deixam a desejar, infelizmente, não tem psicólogo, né, na escola e deveria ter, porque a escola, querendo ou não, quando a gente é novo, é o lugar que a gente mais passa tempo, é a escola, né? Então, assim, a gente está lá todos os momentos. Então, hoje em dia, a maior parte da população tem ansiedade, né? É uma coisa que é muito comum você se ver hoje em dia. Então, se tivesse talvez um psicólogo, não sei se tem alguma possibilidade, né, disso ser visto de outra forma, até mesmo porque você é professor, então você sabe como é um ambiente escolar, desde quando, tipo, é um ambiente também na faculdade. São momentos diferentes que as pessoas estão lá e qualquer momento precisa de um conselho, ouvir alguma coisa e não tem nenhum suporte lá dentro, né? Luísa, sem dúvida nenhuma. E olha só, eu repito, né? Eu tenho mais experiência do que vocês, alguns anos a mais. E o mundo, gente, que eu vivo e que pessoas mais velhas viviam, ele está muito diferente do mundo de hoje. Por quê? Porque a gente está passando por muitas coisas que podem transtornar algumas coisas da gente. Você viu, o último episódio é recente. O mundo é outro depois da pandemia. Essa é a verdade absoluta. Nós ficamos com o nervo muito à flor da pele por uma única razão. A gente viu muita gente, infelizmente, ser vítima. Né? E é uma coisa que aconteceu na vida da gente de uma hora para outra. Um dia estava normal e outro dia começou a pandemia numa escala gigantesca. Né? Foram quase 900 mil mortes. Foram quase 900 mil mortes que nós tivemos só no Brasil. Então, o mundo está diferente. Né? Então, a gente precisa efetivamente cuidar da questão emocional. O socioemocional é o caminho e o remédio para que a gente possa melhorar essa condição. Então, a questão do psicólogo, não só para professores. Né? Eu tive a oportunidade de trazer na Secretaria de Educação 2 psicólogas que começaram a fazer um trabalho com as professoras e funcionárias de escola. Isso foi incrível, mas a gente tem que estender também para os alunos. A gente tem que cuidar do socioemocional da gente. Se a cabeça está boa, as coisas funcionam. Eu acredito muito mesmo que a gente precisa conversar e ter ajuda de profissional. É mais uma coisa que eu falo nos meus projetos, que eu vou lutar um projeto de lei para que todas as escolas tenham pelo menos uma psicóloga para cuidar de professor, de funcionário e principalmente dos alunos.
Sim. Ó, tem algumas perguntas ali na tela que vocês mandaram, a gente vai ler, tá? O The Bronx, ele perguntou, qual que é a proposta que você tem para a educação, professor? A educação inclusiva, a educação para todos, a educação oportunizada. Desde os primeiros anos, que são as creches, né, que precisa ter, para que o pai e a mãe deixem a criança lá e possa trabalhar, né, e aí eu vou falar rapidamente disso, na minha passagem na Secretaria de Educação em Paulínia. Quando eu cheguei, existia uma fila de espera de 200 crianças. Né, e rapidamente, foi a primeira ação que eu tive como secretário. É abrir mais salas, oportunizar, fazer processo seletivo para que todas as crianças fossem atendidas. Isso foi feito no primeiro mês de gestão, porque a gente tem que pensar, é o olhar humanizado. O pai e a mãe, ela não deixa a criança na creche porque ela quer. A grande maioria é porque precisa, é porque trabalha o dia todo. Então, é a primeira questão. Então, desde a primeira infância até a formação dele como jovem e adulto, né? O EJA, né? Outra coisa que foi muito legal na minha época de educação. Nós fizemos um projeto chamado Analfabetismo Zero. E a gente conseguiu diminuir a quantidade do analfabetismo em Paulínia a quase zero. Só não chegou no zero porque nós tivemos pouco tempo. Pois a questão política atrapalhou o trabalho que a gente estava fazendo. Por uma questão política, essa equipe maravilhosa que tinha lá foi tirada da Secretaria de Educação. E isso só serviu de impulso para a gente trabalhar mais. A educação sempre é o caminho. Projeto de educação, gente, é assim, ó, é primeira infância, é educação especial e escola para todos, de preferência em período integral. Verdade. Sim. Vamos lá. José Carlos Souto Proença. Com orçamento de 2,5 bilhões por ano, não vemos nenhum vereador fiscalizando os gastos. Investimentos do prefeito, como você vai atuar nesse tema de fiscalização? Essa pergunta é muito boa. A principal função do vereador é fiscalizar o prefeito. Né? Então, isso precisa ser efetivamente feito. O que acontece hoje? Infelizmente, prefeito e vereadores, existe uma condição de um proteger o outro. Né? Existe uma conivência, existe uma conveniência. Passa-se tudo hoje e nenhum vereador questiona qualquer ação do prefeito. É mais um compromisso que eu fiz, né, em campanha e em toda a minha vida. Se Deus iluminar o caminho de eu chegar como vereador esse ano, tenham certeza absoluta. Eu vou ser um vereador atuante, fiscalizador e que vai trazer projetos de lei e, principalmente, né, fazer com que todas as contas, é muito dinheiro, é muito orçamento. Paulínia tem condição de ter muito mais. Basta ter os poderes separados. Executivo executa, legislativo faz legislação. E legislação e fiscalização. Se você fiscaliza bem, o prefeito não gasta mal. Essa é a conta. A conta certa é essa. Prefeito fez, vereador fiscaliza. Não existe prefeito corrupto se a Câmara de Vereadores for atuante. Que vereadores não podem deixar. Nós precisamos inverter isso que está acontecendo na nossa cidade. Não pode ter nem conivência e nem conveniência. Serei um vereador efetivamente fiscalizador e trazendo ideias novas, que só fiscalizar também não é. Fiscaliza e traz ideias, fiscaliza e traz ideias. Que aí você vai fazer do seu mandato como vereador a sua próxima campanha. Eu vejo muito vereador agora que acordou e aí agora fica desesperado atrás de voto. Se ele já é vereador, por que ele não usou o mandato dele como campanha? Teve a chance. Né? Então é outra campanha. Você votou no vereador, ele não foi bom, não reelege ele, escolhe um cara novo. Né? Exatamente, é a questão do cobra, mas também faz. Sem dúvida. Aliás, são 4 anos para estar lá dentro, então 4 anos, se quisesse mudar alguma coisa, já tinha mudado. Luísa, pensa 4 anos atrás o que você fazia. 4 anos passam rápido? Passam rápido, mas eles são muito mais demorados se você não tem gente competente fazendo. 4 anos o mundo muda, então precisamos trabalhar a questão de trabalhar bem esses 4 anos. Escolha bem o seu representante, escolha bem o seu vereador. Sim. Vamos lá, gente. Pergunta do Patrick. Ele está perguntando quais são os seus projetos que asseguram as pessoas LGBT de Paulínia. É a questão da inclusão que eu falei, Camila. Todos têm direito, todos somos iguais perante a Deus. A nossa sociedade ela precisa oportunizar para todos. Que a nossa diferença não faça a menor diferença.
Eu sou pela igualdade. Igualdade para todos. É outra coisa que vocês podem contar comigo. Todo cidadão tem direito a ter liberdade de expressão, a poder fazer aquilo que ele acredita que é. E para isso existem as leis. A lei de proteção para todo mundo. Só que a gente precisa fazer a coisa dar certo e a coisa executar. Podem contar comigo na questão da igualdade. Todos merecem ser oportunizados. É mais um compromisso. Exatamente. Luciano, trazendo um pouquinho aqui, fora da questão só da educação, Sim. Fala um pouquinho sobre os seus projetos para a área da saúde. Olha, a área da saúde é a segunda área que mais tem investimento na cidade de Paulínia. Né? Então, funciona da seguinte forma, meninas. O orçamento geral, necessariamente 25% do orçamento precisa ser destinado à educação e 15% para a área da saúde. Então, a gente está falando de números exorbitantes. Você vai falar, a saúde de Paulínia não é boa? Não, ela é boa. Existem profissionais maravilhosos atuando lá. Só que ela pode ser muito melhor. O que acontece hoje? O hospital é único. Todo mundo tem que ser atendido em um único hospital. Paulínia é uma cidade muito grande, está com quase 110 mil habitantes. Precisa descentralizar. Precisa ter uma UBS funcionando 24 horas em cada canto, em cada bairro. Em cada 4 cantos da cidade. Paulínia tem 4 cantos. Precisa ter uma UBS. Uma lá no São José, outra lá no Bom Retiro. Né? Precisa trabalhar essa questão para descentralizar. Além disso, é você ter a questão do hospital atender muita gente das cidades circunvizinhas. Isso pode? Isso deve. Quando é questão de urgência e emergência, o Hospital de Paulínia está preparado para isso. Agora, não dá muita gente ir lá para consultas e exames. Quando vai para consultas e exames, aí você não consegue prestar um serviço adequado para todo mundo. Precisa de informatizar. Nós estamos no ano de 2024 e ainda não existe um prontuário eletrônico. Então, isso perde-se muito tempo e você não consegue atender com qualidade, apesar dos esforços que todos os profissionais da saúde fazem. E uma outra questão que existe esse problema em Paulínia é a questão da falta de remédio, né? Ou remédio de alto custo, ou remédio de uso contínuo. Olha, eu passei em algumas cidades que tem um programa chamado Remédio em Casa. O que é esse remédio em casa? De uma forma muito resumida. O remédio é entregue em cada casa para quem tem a questão de uso de medicamento contínuo. Então, você não precisa ir no lugar pegar. Você não precisa ir na farmacinha lá. Você não precisa ir na onde a prefeitura disponibiliza o remédio. Esse remédio é entregue na sua casa, na quantidade que você precisa tomar, da forma certa, com a dosagem correta. E aí, o que você tem com isso? Uma economia. E outra, tem controle, porque é um sistema informatizado que traz isso. Então, você tem controle, você diminui o custo da aquisição desse remédio, porque você compra a quantidade exata, a quantidade que precisa ser feita para cada usuário. E, além disso, com esse programa, nas cidades que eu vi que implementou, e dá para trazer, porque é um convênio com o Estado, não é difícil assinar. Então, você traz esse programa e você tem, além do benefício, você tem a diminuição de custo com esse remédio, esse dinheiro pode servir para uma outra situação. E, além disso, você movimenta a economia. Porque quem é que faz a entrega, a distribuição desses remédios? Os profissionais, motoboys, aquelas pessoas que entregam de bicicleta. Você fomenta a economia trazendo emprego também. Vou pedir uma licença para ler essa pergunta do meu Sim. noivo. Opa! Lucas Brager perguntou: quais que são os seus projetos para o esporte, Ô, professor? Lucas, legal. E, você é um cara de sorte, Lucas, que a Isa é uma querida, viu? Boa sorte para vocês. Eu desejo tudo de melhor para vocês. Já conheço a Isa de um tempo e agora o que a Isa está fazendo para a nossa campanha é de se tirar o chapéu. A Isa, Camila, Gabi, entre todos os nossos colaboradores. Eu acho que essa campanha é a campanha que a gente está fazendo um trabalho muito lindo, né, de engajamento. Mas, parabéns, Lucas. E sejam felizes e contem comigo, né? A hora que for para o casamento, me chama para ser padrinho. Eu vou adicionar na lista. Agora, com relação ao esporte, eu acredito assim, o esporte precisa estar incluído na educação. Agora, meninas, não parece, né? Porque eu estou um pouquinho fora do peso. Mas eu já fui um atleta, né? Eu já disputei jogos regionais, jogos abertos do interior, Olimpíadas, intermunicipais, né? Eu sempre joguei futebol, né? Eu era goleiro. E eu era um bom goleiro, viu? O pessoal me chamava mesmo para jogar. Eles me chamam até hoje. Só que hoje eu não tenho mais condição, né? Mas assim, eu acredito que o esporte ele precisa andar junto com a educação. Hoje mesmo, né? Antes de vir para cá, olha que legal.
Eu fui fazer uma visita para um projeto que tem em Paulínia do judô. E eu conversei com o sensei Pedro hoje, né? Nós fizemos uma parceria e um compromisso, né? De fazer o fomento desse projeto. Esporte é vida, esporte você cria cidadania. Você pode ver, ó, o cara que pratica esporte, ele não vai mexer com droga. O cara que pratica esporte, ele é um cara que tem disciplina. E a gente precisa trazer isso para o universo escolar. E Paulínia tem condição de fazer o seguinte: o esporte de lazer, otimizando espaços e condições para os atletas de final de semana. E você tem que trabalhar também a questão da escola olímpica, que é trazer o esporte de alto rendimento para que Paulínia revele, assim como já foi um dia, atletas. E por que não para representar o nosso país? Nós temos alguns que fazem isso. Eu acredito muito no esporte como meio de vida mesmo para a evolução de pessoas. Sim, professor, vamos sair um pouco do formal, né? Que a gente falou bastante aqui, o pessoal escutou algumas das suas propostas. Vamos fazer uma pergunta, assim, realmente pra gente ver quem é o Luciano. Opa, vamos lá, tô pronto. Professor, vamos aproveitar que a gente tá em clima aqui de romance e tal, que a gente tava conversando. Como que foi, assim, que você conquistou a sua esposa? Conta um pouquinho pra gente. Então, olha só, talvez vocês não saibam disso, mas a minha esposa é uma ex-aluna minha. Ela foi minha aluna, né? E assim, é claro, né? A gente não namorou quando eu era professor dela, existe uma ética muito forte, aí eu faço questão de fazer isso, mas quando eu parei de dar aula para ela, logo no ano seguinte eu procurei, né? Já procurei, a gente começou a namorar e a gente tem uma vida muito legal, ela me ajuda muito, é uma querida, Adriana, um beijo para você, e me apoia muito. E assim, gente, é muito difícil ser minha esposa, porque eu sou um cara que trabalha demais, né? Você viu, ó, eu estou na secretaria, eu cuido da parte política, eu faço a questão das palestras, então mas assim, eu falo que é difícil assim, porque a pessoa quer estar perto, né? Mas o momento que eu tenho de estar perto é efetivo. Agora ela está meio em falta, porque na campanha, né, eu chego para dormir e já levanta cedo e já vai, mas ela me ajuda muito. Mas eu conheci ela, né, em uma das faculdades que eu dei aula, né, e foi muito legal, e ela é muito parceira, ela realmente tem um companheirismo muito grande comigo. Ah, que legal. Era mais pra gente dar uma descontraída, né? É bom a gente saber um pouquinho mais da vida, né? Das pessoas também. Podem perguntar, fiquem à vontade. Quantos anos você está casado? Eu sou casado, né? Faz 5 anos, né, que eu tô casado. A gente namorou 2 anos, né? Então, a gente ainda está nesse período aí gostoso de estar. Professor, responde pra gente. E a lua de mel foi aonde? Ô Camila, a lua de mel foi engraçado, porque assim, ó, eu estava no meio, né, de um trabalho muito forte na Secretaria de Educação de Paulínia, né? Então, a gente teve muito pouco tempo para a gente poder fazer uma viagem de lua de mel. Então, o que eu fiz? Né, eu casei e no final de semana a gente foi até Ilhabela, que a gente gosta demais de lá, né? Então tem um local especial que eu conheço lá, uma pousada que é incrível. Então a gente passou lá, né? E aí depois, quando eu tirei férias, a gente programou férias juntos, depois de alguns meses, aí a gente acabou indo lá para Punta Cana, porque eu gosto muito de praia, né? Eu adoro praia. A gente foi lá, daí a gente fazer realmente a lua de mel oficial. Muito chique, tá, amor? Fica uma dica aí pra você. Olha aí, tá vendo, Lucas? Arrumei pra sua cabeça aí. Mas, gente, uma dica pros casal, hein? Mas você sabe, Camila, que assim, ó, é claro que eu amo viajar. Eu amo viajar, Camila. Eu acho que o grande prazer que eu tenho na vida, né, quando a gente tem essa possibilidade, é conhecer lugares novos, né? E assim, eu fui para Punta Cana, porque era um desejo que ela tinha, de conhecer. Mas assim, gente, acreditem, o Brasil é um lugar maravilhoso para você viajar. E ninguém é tratado. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns países, alguns a trabalho, outros realmente a passeio. Mas assim, ó, ninguém tem a hospitalidade que o brasileiro tem. Café da manhã, por exemplo, em hotel. Não existe, meninas. Nenhum café da manhã de hotel, de qualquer país que seja, que é melhor do que o café da manhã dos hotéis do Brasil. Acreditem no que eu estou falando para vocês. Praias, as melhores praias do mundo estão no Brasil, né? Então a gente precisa fomentar também essa questão, né, do turismo brasileiro. Nós moramos no melhor país do mundo, gente.
O Brasil, na minha opinião, é o melhor país do mundo. Ó, a gente não tem guerra, a gente tem um monte de coisa boa que acontece numa terra que tudo que planta dá. A gente só precisa evoluir com relação à parte política. A questão do voto consciente, a questão de poder entender o quão maravilhoso é o nosso país. Evolução mesmo. Eu acredito muito no Brasil e a gente vai começar a transformação do nosso país na nossa cidade. Verdade. Paulínia já vai mudar assim que você entrar, porque né, muitas propostas e a gente está acompanhando também no Instagram, né, todos os vídeos. A gente viu também que você compartilhou um vídeo, né, com a gente sobre a causa animal, né? A Gabi, acho que eu vou deixar o lugar de fala para ela, né, porque ela tem mais propriedade sobre isso, para a gente conseguir se entender um pouquinho, para entender essa parte. Manda lá, Gabi. Bom, você já sabe que eu faço veterinária, sou apaixonada por animais. A questão do Hospital Médico Veterinário para Paulínia. Qual que é o seu projeto? Como que você pretende ajudar essa causa em si? Legal, Gabi, essa é uma pergunta muito boa. Você sabe que assim, ó, eu achei que vocês fossem perguntar se eu tenho filhos. Né? Eu não tenho filhos, eu tenho 2 filhas peludinhas. São 2 gatinhas, a Amora e a Pandora, né, que eram gatinhas de rua, e minha esposa um dia viu e levou para casa. Gente, foi amor à primeira vista. Né? É assim, é uma coisa... A nossa relação é incrível, né? A Amora, que é uma das gatinhas, ela me espera de pé na janela. Ela sabe mais ou menos, né? Agora não, porque o meu horário está maluco, mas fora de campanha, ela sabe mais ou menos a hora que eu chego, ela fica de pezinho na janela esperando, né? Então, o que é o pet, né? O que é o animalzinho de estimação? Ele precisa ter o carinho. E, infelizmente, vocês sabem, você mais ainda, e a Gabriela vai ser veterinária de animais de grande porte, né? Sim. Então, Gabriela, funciona assim, ó. Por que você precisa oportunizar? Eu acredito na palavra oportunizar, né? E a gente também tem que pensar no pet. Porque, ó, quantos animais abandonados a gente vê em Paulínia? Muitos. Né? E ainda Paulínia é uma cidade privilegiada. Porque, assim, ó, eu já vi cidades que têm muito mais animais abandonados. Você precisa trabalhar a questão simples de resolver. Por exemplo, a castração. A castração, ela já resolve uma grande parte desse problema. Mas as famílias têm condição de castrar o seu animalzinho? Não. Existem programas hoje do governo do estado, que é o Castramóvel, que é só você ter o contato e a vontade com deputados estaduais que o Castramóvel vem para a cidade, ele fica um período de forma gratuita. Você pode fazer esse tipo de coisa, né? Você já vai melhorar essa condição aí de animais de rua. Outra coisa que precisa, o Hospital Municipal Veterinário. Você é estudante de veterinária. Sim. Você vai ter que fazer o estágio, você vai ter que fazer a residência. Não é assim que funciona? É assim. Então, por que não disponibilizar dentro de um espaço que Paulínia tem um monte e trazer uma parceria com as faculdades de veterinária para que as pessoas, os estudantes dos últimos anos, possam fazer também essa questão? Você já não está preparada se precisar? E se tiver a questão de um tutor, né, você pode trazer os estudantes para trabalharem com isso e você ter um médico veterinário lá o tempo todo, para trazer essa questão de oportunizar. Né? E assim, gente, vocês sabem, o custo de um animal de estimação é muito alto. Imagina se, né, existe a questão da enfermidade dele. O poder público tem condição também de cuidar do animal. Né? E o animal é aquilo, né, gente? Ele é um animal, ele é indefeso se você for trabalhar, né? Essa questão. Então, precisa cuidar. E você precisa cuidar de forma efetiva. O Hospital Municipal Veterinário, Gabi, assim como o Castramóvel, é uma questão de saúde pública. Se você tem essa preocupação, você melhora a saúde também, né, do animalzinho, para que você aí tenha essa questão de poder ajudar, o poder público ajudar as pessoas também. Quem que não gosta do bichinho? Né? Exatamente. Eu sou meio suspeita para falar, né? Mas assim, a questão, tipo, pode existir a pessoa que fala assim, eu não gosto de nenhum animal. Mas se você pensar em priorizar a saúde deles, ter ali um controle, um acompanhamento, pode levar até para a questão da segurança. Por exemplo, se não tem animal solto na rua, você não vai ter a possibilidade de estar andando e ser mordido por um cachorro, por um gato, o que for. Ou um acidente. Um acidente. E hoje em dia, os nossos animais são os nossos filhos, principalmente a nossa geração, assim. Infelizmente, as crianças aí foram deixadas um pouco de lado. Hoje é os animaizinhos, os filhos de 4 patas, que têm mais voz.
E aí a gente acaba ficando triste, pode perder um animal por realmente o que você falou. Não tem o custo suficiente para arcar quando o animal fica enfermo, Exato. perde o animal e aí acaba entrando em um estado aí de depressão, de ansiedade por conta de um animal. E às vezes era uma coisa que conseguiria resolver, que só faltou oportunidade. Olha que legal, Gabi. Quando a gente fala dessa questão do novo mundo aí, né, do que a gente está vivendo, é claro que muitas famílias têm realmente o animal de estimação como filho. E aí a gente pensa assim, né? Tá certo a gente tratar animal que nem gente? Eu sempre faço essa pergunta também para os meus alunos e para as pessoas que assistem a palestra. Eu acho que tem que tratar um pouquinho melhor. Tá? Eu falo assim, gente, eu faço assim, né? Quem tem animal de estimação aqui ergue a mão. Aí a maioria ergue a mão. Né? Aí eu falo a segunda pergunta. Eu falo assim, gente, quem aqui trata o animal de estimação que nem gente? Aí algumas pessoas não erguem, mas a grande maioria ergue. Aí eu falo, gente, é o seguinte, ó, tá certo tratar animal de estimação que nem gente? Aí fica aquela pergunta no ar. Eu falo, tá certo. O que tá errado é tratar gente que nem bicho. Então existem as duas relações. Você precisa cuidar. Você precisa cuidar de gente, você precisa cuidar do animal, que se complementa, são seres vivos, né? Então eu acredito muito nisso também. Você poder ter esse olhar empático na condição de você trazer benefício para aquela família que tem dificuldade de ter o seu animal de estimação. Uhum. Quem ama, cuida, não é assim? Exatamente. E reflete também na saúde, né? Sim. Professor, a gente tinha conversado algumas das vezes, né, sobre a questão, como você sabe, eu sou maquiadora, sou designer de sobrancelha também, e eu tenho muitas meninas que me seguem, né, e infelizmente não tem condição para pagar um curso na parte da beleza, né. Hoje em dia é uma área que a gente vê que tem bastante meninas, quantos meninos também tá procurando por isso, até por ser uma área que quem gosta de... Eu sou uma pessoa que falo muito. Então, eu gosto de estar ali toda hora conversando. É uma área, assim, pra mim que é perfeita, porque você está diretamente ali com o seu cliente. Então, quem tem esse tipo de pessoa, né, gosta. E não tem oportunidade para fazer. Será que teria alguma coisa para trazer para Paulínia, uma proposta nessa parte? Tem, Gabi. Tem, e eu já fiz, né? Eu trouxe para Cosmópolis, quando eu era secretário de Educação lá, a gente trouxe um programa que é com o governo do estado, que chama Escola da Beleza. Então, dentro de uma das escolas, foram contratados profissionais, né? Cabeleireiras, manicures, esteticistas, né? O pessoal que trabalhava com essas massagens, né? Essa parte corporal. E o que elas faziam? A gente abria esse curso, era um curso livre, né? Que era à noite para o pessoal que queria trabalhar com isso. E foi um sucesso. A gente teve um número recorde de matrícula, né? Na questão aí de poder cuidar dessa escola da beleza. É um programa que tem o governo do estado, a gente faz um convênio, é custo zero para o município, que quem banca essas profissionais é o próprio estado que faz o convênio com a gente. E olha só, você forma mais profissionais capacitados e você dá a oportunidade de emprego com quem já é o profissional, né? Então é uma ideia incrível e que basta uma assinatura de convênio. É outro compromisso que eu fiz, né? Essa questão de você trazer, né, cursos para o universo feminino, né, e empreendedorismo feminino, meninas. Vocês sabem que assim, ó, mulher, ela tem uma situação muito especial, que tudo que mulher faz bem feito. Isso é assim, gente. Funciona assim. Eu, nos últimos trabalhos que eu tenho tido, né, com relação à gestão de educação, e agora mesmo na campanha, né, a gente tem uma proporcionalidade na campanha de 75% das pessoas que estão trabalhando comigo na campanha são mulheres. E é muito mais fácil, porque vocês fazem bem feito. Quando você se propõe a fazer algo, mulher faz bem feito, entrega, faz com carinho, faz com um olhar diferenciado. Assim também foi nas gestões que eu fiz na área da educação, né? Então, eu particularmente gosto muito de trabalhar com mulher, porque mulher tem um olhar especial. E além disso, eu sempre brinco, né? Vocês conseguem fazer muito mais coisas de uma vez, né? O homem, ele consegue fazer uma coisa só de cada vez. Mulher não tem esse problema, né? E que a gente sempre traga essa condição da segurança para a mulher,
das condições de igualdade para a mulher, da oportunização também para mulheres, porque assim, meninas, vocês são muito jovens, mas vocês sabem que tem um número muito alto de mulheres na nossa cidade que elas são arrimo de família, né? Que são mães, que têm que trabalhar o dia todo, que são guerreiras e que tem essa questão de ser a mãe solo, de opção também. Isso é tão bom, gente, quando a gente consegue ter a questão da mulher não ter que ficar dependendo, né? Passar por algumas coisas simplesmente porque o homem é provedor. A mulher, ela tem o espaço dela. E esse espaço foi conquistado por vocês, com muita luta. E a gente tem que trabalhar a questão da igualdade. E eu também entendo que a gente precisa trabalhar a questão de capacitação, treinamento, formação e empregabilidade. E se não for empregabilidade, o empreendedorismo. Você pode ver, mulher quando se propõe para fazer, é bem feito sempre. Sim. Professor, tem alguns concursos que tem dentro da Prefeitura de Paulínia, Sim. só que infelizmente isso não chega para as pessoas, né? Não chega para a população de forma alguma, que está tendo um concurso que você pode se candidatar para você entrar, né? Fazer uma prova, porque você vai lá na prefeitura e sempre, tipo, por exemplo, tem os mesmos funcionários, né? E eu não sei se eles não trazem, não sei como funciona lá dentro, né? É exatamente por isso que eu estava te perguntando. Porque, assim, a gente sempre vai lá, sempre tá as mesmas. Não tem uma oportunidade para alguém novo entrar, sabe? E, querendo ou não, quem entra, quem consegue hoje ser funcionário público, né? É uma vontade muito boa. E se a pessoa tem o que está pedindo, tem que ter uma faculdade de administração, tem que ter uma faculdade de ciências contábeis, que seja. Então, por que, né, que ela não pode entrar lá dentro? Por que ela não pode fazer um processo seletivo para poder estar lá para atender as pessoas, né? Fazer esse rodízio de funcionário, essa troca também. Existe isso, essa possibilidade? Isa, mais do que a possibilidade, é uma necessidade. Olha só, eu quando assumi a Secretaria de Educação do município de Paulínia, uma das grandes dificuldades que nós tínhamos é que não tinha professor suficiente. Então, o que estava acontecendo? Os alunos eram dispensados, deixava de ter a última aula, ou a penúltima é a última aula. Então, isso atrapalha muito o crescimento, né, do estudante. Então, o que foi feito na época, né, que foi uma coisa que eu desenvolvi junto com a minha equipe? A gente não conseguia contratar porque não tinha concurso vigente. O que eu fiz? Processo seletivo. Né? Então, foi feito esse processo para a gente oportunizar, principalmente com a principal função do aluno não ser dispensado porque não tem professor. Esse processo seletivo, eu saí da Secretaria de Educação de Paulínia em 2018. Até hoje, eles estão utilizando esse mesmo critério de processo seletivo. Naquela época, o Tribunal de Contas já apontava. Você vai fazer processo seletivo, mas você tem que se preocupar em concurso público, porque é atividade fim. Tem que ter. Não tem como faltar um professor, um funcionário da educação, uma cozinheira, uma merendeira, uma servente, assim como todas as outras áreas. Então, a questão do concurso público de Paulínia, ela precisa efetivamente. É uma das cobranças. Isso, Isa, é questão do executivo, tá? Não é função de vereador. Mas o vereador, quando ele não é conivente e é atuante, ele pode cobrar do prefeito. É entrar com ação no Ministério Público. Por que é que não está tendo concurso? Precisa oportunizar para todo mundo. E o concurso, Isa, quando acontece, ele precisa ser feito do mesmo modelo que eu fiz quando estava secretário de Educação. Porque nós fizemos um concurso. Foi o maior recorde de quantidade de gente que fez a inscrição no concurso. E aí, por uma questão política, eles não contrataram as pessoas que foram aprovadas naquele concurso. E aquele concurso, Isa, ele foi feito da maneira mais transparente possível e com muita visibilidade. A gente conseguiu publicar em todos os locais que teria. Por isso que teve número recorde. Pra vocês terem uma ideia, teve mais inscrição no concurso do que habitante de Paulínia. Porque, vocês sabem, o salário de Paulínia que paga, por ser uma cidade rica, ela tem condição de pagar bem o funcionário público, né? E que eu também fiz uma outra questão, que o funcionário público de Paulínia, ele tem o direito, que é o plano de carreira, né? Que é o PCCV, plano de carreira, carga e vencimento. E plano de carreira, comissão e vencimento. Quando foi feito isso, a única secretaria que fez, que movimentou, foi a educação. Fui eu, enquanto secretário, que montei um estudo técnico da minha equipe e foi implementado o PCCV para a educação. O que é o PCCV? É a garantia do direito, né, do trabalhador concursado, do trabalhador, do funcionário público. Agora, precisa ter. É uma das coisas que eu vou cobrar também,
questão, primeiro, de ter concurso e concurso de forma transparente e com muita divulgação para todo mundo ter oportunidade. Sim, o professor, uma pergunta que não quer calar é sobre as bolsas, faculdade. Tem muita gente que vem para Paulínia, tem 2 anos, 5 anos na cidade e eles reclamam muito que eles não têm oportunidade de ter aquela vaga ali, que é a partir de 10 anos atualmente, né? Sim. Então, muita gente já perguntou sobre isso, como vai funcionar, como que você vai fazer para melhorar isso. Legal. Camila, a questão da Bolsa de Estudo em Paulínia é uma lei municipal, né? Ela está instituída em Paulínia já há muito tempo. Como que é a regra para você ter direito à bolsa? Todo ano, Paulínia oportuniza 750 novas bolsas, do curso de graduação e de colégio técnico. Então, você tem direito a 750 novas bolsas por ano. Eu tenho orgulho de ser o secretário de Educação que mais entregou bolsa de estudo nas 2 gestões que eu fiquei lá. Os 2 anos foram consecutivos de entrega de bolsa. Você tem o teto de 750 bolsas por ano e a gente conseguiu chegar num número muito próximo disso. Para você ter uma ideia, esse ano foram entregues num número que foi inferior a 400 bolsas, quer dizer, e essas que faltaram, né? Então, como é que foi o critério que nós tivemos para ser recordista por 2 anos consecutivos? A lei da bolsa, ela é básica. Você precisa ter 10 anos de moradia em Paulínia, você precisa ter uma renda familiar abaixo de 10 salários mínimos e você tem uma regra que se você já estudou em escola particular, você não tem direito a 100%, mas você tem direito a 65% e a 50%, né? Quando houve o processo de entrega de bolsa de estudo na nossa gestão, eu separei uma equipe técnica que fez esse trabalho e eu falei, gente, eu quero uma distribuição justa, correta e que siga a lei. Aí qual foi a maior dificuldade que nós tivemos? A questão dos 10 anos de comprovação de moradia, né? Porque naquele período, e até hoje é assim, você precisa comprovar através de conta de luz, conta de água ou algo oficial que mostra, que tenha o comprovante de endereço. Vamos lá, gente. Quem consegue guardar uma conta de luz ou uma conta de água durante 10 anos? Professor, vou te cortar, minha mãe. Ela consegue. Ela conseguiu a bolsa pra gente. Isso é muito bom sinal, Isa, pelo seguinte, porque ela é organizada. Muito. Vocês sabem que não são todas as pessoas que têm essa organização. Então, isso foi a principal causa de a gente não conseguir entregar, até então, uma quantidade grande de bolsas. Quando eles trouxeram esse problema para mim, que muita gente não estava conseguindo Guardar. o processo finalizar por conta da falta de comprovante, eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, vamos flexibilizar. E o que precisa para flexibilizar? As ideias que são simples. Olha que ideia simples que foi feito naquela época. Histórico escolar não é um comprovante de renda? Tem como você... um comprovante melhor do que histórico escolar? Você vai na sua escola, se você tiver a matrícula de 10 anos atrás, você consegue comprovar. Então, a gente flexibilizou, né? Conseguiu falar, não, então histórico escolar vale como comprovante. E aí, por isso que a gente chegou com números expressivos. Ideia simples. E uma outra coisa que precisa, né, gente? Bolsa de estudo é para quem realmente mais precisa nessa classificação. É outra coisa que eu fiz questão de implementar. O histórico que se tem antes e infelizmente agora é que algumas bolsas de estudo são reservadas para vereador distribuir para quem quer. Gente, não é isso. Isso não é papel de vereador. Isso não é função de vereador. O vereador precisa fiscalizar. A partir do momento que ele tem esse tipo de coisa, ele está na contramão do negócio. Por isso que eu falo, gente, vereador não é profissão. Se o cara não está fazendo direito, faz ele arrumar um serviço de verdade. Tem mais alguma pergunta aí, Gabi? Vocês não vão perguntar o que eu gosto de comer, que time que eu torço. Vocês vão falar, que vocês iam fazer perguntas para vocês conhecerem. Tá deixando o melhor pro final. final. Então vai ter um pinga-fogo no final, um bate-bola? Não, mas agora, já que você falou de time, né? Qual que é o time que você São torce? São Paulino. Assim, professor. eu tenho respeito por todas as torcidas, mas não tem como, né? Eu torço pro São Paulo. O Tauan fez um elogio. Ah, é? Gente, era pra eu estar dormindo e eu aqui com vocês. Ô, Tauan, obrigado, viu? Obrigado aí pela audiência e pelo carinho. Aí sim, então. Qual que é a sua comida preferida, professor? Todas.
Doce ou salgado? Dá para perceber pelo tamanho, né? Não, é brincadeira. Eu gosto, eu sou um cara que, né, não tem comida que eu não gosto, né? Mas eu adoro massa. Comida italiana, né? Assim, a minha família, Isa, né? A minha bisavó, ela é da região da Sicília, né? Então, lá eu sou descendente, né? Uma parte da minha família é descendente de italiano e isso eu aprendi de uma forma incrível. Eu adoro massa. Ai, O que você perguntou, Gabi? Doce ou salgado, sua preferência? Salgado. Você sabe que eu não sou muito do doce, tá? É lógico, eu como, mas o chocolate, por exemplo, não é uma coisa que eu... Né? Agora, doce de leite eu gosto, hein? E quando eu fui para BH lá, meu Deus do céu, doce de leite de lá é maravilhoso, gente. Adoro doce de leite. Com queijinho ainda, hein? Nossa, aí fica demais. Agora, queijo é bom com vinho. Né? Vinho é demais. Queijo e vinho. É. Né? A bebida, eu sou um amante de vinho, adoro vinho. Né? Tomo, claro, com moderação, mas no final de semana tem que ter uma garrafa de vinho. O sextou, Vinho é né? incrível, vinho é especial. Um sextou diferente, né, professor? Um jantar à luz de velas Sextou. com vinho. Romântico. Ó, e tem uma outra coisa que eu faço, hein? Eu sou um cozinheiro de mão cheia. Eu aprendi na pandemia. Eu não sabia fritar um ovo antes da pandemia, Gabi. Gente, Hoje eu sou praticamente um Masterchef. próximo podcast na casa do Luciano, cozinhando com o Luciano. Olha, vai fazer um prato pra gente. Já vamos Vai ser programar. bem legal. Vamos programar porque eu acho que vai ser legal. O próximo passo que a gente pode dar. Puxando um pouquinho que você falou que a sua bisavó era da Sicília, fala sobre de onde você veio, de onde é a sua mãe, o seu pai, um pouquinho aí da sua família. Que legal, Gabi. Ó, eu sou nascido em Santo André, num lugar chamado Jardim Paraíso. Até os meus 6 anos de idade eu vivi nessa comunidade. A minha mãe e o meu pai são nascidos na cidade de Socorro, né, que é aqui na cidade, Circuito das Águas, né? Só que a minha mãe e meu pai, quando eles se casaram, eles mudaram para Santo André para tentar, né? Aquela história da cidade grande, né? E o meu pai é metalúrgico, ele era, né? Meu pai infelizmente faleceu. Meu pai era muito novo quando faleceu, Gabi. Ele tinha exatamente a idade que eu tenho hoje. E ele sofreu um acidente de moto. Meu pai adorava moto. Nossa. E ele se aposentou, e quando ele se aposentou, ele era metalúrgico, né? Ele ficou muito tempo, teve um trabalho muito forte lá. Ele trabalhava na Mercedes, em São Bernardo do Campo, e a gente morava em Santo André. Aí, aos 7 anos, quando eu tinha 7 anos, o meu pai foi transferido para a Mercedes de Indaiatuba, né? E aí a gente ficou em dúvida, né? Ó, nós vamos morar em Paulínia ou nós vamos morar em Indaiatuba? Porque a Mercedes era em Indaiatuba. A minha mãe era professora, então a minha mãe tinha essa questão de poder pedir a remoção, né? E de poder ir dar aula no local que meu pai trabalhava na época, né? Mas por alguma razão, e que bom que foi assim, né? O meu pai acabou optando por Paulínia, porque ele tinha ouvido falar que Paulínia era uma cidade pujante, que estava crescendo. E olha, naquela época, hein? Estou falando do ano de 1977, já pensou? Há muito tempo atrás. E aí ele fez a escolha de Paulínia. Para mim foi a melhor escolha que ele fez, porque assim, tudo que eu tenho, Gabi, e por isso também que eu quero devolver, tudo que eu tenho, foi por conta de Paulínia. Né? A minha profissão, o meu estudo, eu também fui aluno bolsista. Então, todas as oportunidades que eu tive para crescer foi por conta de Paulínia ter oferecido isso para mim. Então, aí ele veio, né? Nós viemos para Paulínia. Eles nasceram em Socorro. O meu irmão mais novo que eu também nasceu em Socorro, né? Porque ele nasceu durante umas férias da minha mãe. Minha mãe estava na casa da época da minha avó e ficou só eu lá de Santo André. Mas eu estou de Paulínia desde os meus 7 anos de idade. Então, né, já confunde aí como cidadão paulinense. Mas eles são de Socorro, eu de Santo André. E essa questão, né, que evoluiu muito, né? Porque assim, é uma perda muito grande. Né? Quando você perde um pai, é um baque forte, é um baque muito grande. E meu pai morreu muito novo, Gabi, né? Ele saiu de casa um dia, que ele tinha acabado de aposentar, e ele comprou a moto que ele queria, porque ele adorava a moto, e logo, né, ele não voltou para casa. Né? Então foi um baque, né? E a gente soube pela televisão. Nossa. É uma coisa triste, né? Mas que me fez crescer muito como homem, né? Porque daí o que aconteceu? Eu acabei assumindo a parte do homem da casa, né? A minha mãe é uma guerreira, minha mãe é uma querida. Acho que vocês viram o vídeo, né, que ela fez aí, que viralizou aí. Sim, Né? Hoje Muito linda. ela é meu norte mesmo, né? Minha referência também como pessoa.
até hoje, né, ela está super feliz aí com tudo que está acontecendo, mas eu tive excelentes referências. Meu pai e minha mãe, eles foram pessoas assim que me deram muita dignidade, muita formação. A gente veio de uma família humilde, né, que meu pai era metalúrgico, minha mãe professora. Depois que o meu pai mudou para Paulínia, ele adoeceu, meu pai era vigia de empresa, né? Meu pai foi trabalhar numa empresa chamada Calorisol como vigia, né? Mas ele era de uma dignidade, de um aprendizado incrível. Então, eu tenho essa estrutura familiar muito boa, né? Eu, em casa, tive uma questão de muito amor. Dificuldade, sim, mas meu pai sempre fez questão de fazer com que nós estudássemos, que nós trabalhássemos. Eu trabalho desde os meus 12 anos, né? O meu irmão também. Então, ficou uma coisa muito legal. E tem muita história para contar ainda, né? Tomara que muita coisa boa venha pela frente. Sim. Você comentou, professor, que você já viajou para fora, né? E assim, eu acho que todo mundo aqui quer conhecer alguns países, né? Quando você falou em questão de viagem, eu me identifiquei bastante, porque eu penso assim, que viagem a gente coleciona momentos e memórias, né? E nunca vai esquecer. Então, pra mim, o dinheiro mais bem gasto, além de comida, porque eu também sou assim, é com viagem, porque a gente coleciona momentos que a gente tá vivendo ali, sabe? E que a gente vai levar pra sempre. E se hoje a gente tem celular, né? Guarda tudo, tem foto de tudo, então é muito bom viver, né? Então, se tem uma oportunidade, eu sempre falo, se você tem oportunidade, viaja, porque é sensacional. Isa, é muito legal isso. Eu tive a oportunidade, né, de fazer algumas viagens para fora do país, né? Eu conheço o Chile, né, que eu fui participar de um congresso de educação, né, onde eu fui palestrar a respeito de educação especial. Pelo trabalho que foi feito em Paulínia, de educação especial, eu fui convidado para palestrar a respeito desse assunto no Chile, num congresso sul-americano de educação. Eu conheci a Colômbia também. A Colômbia é muito parecida com o Brasil, meninas, né? Eu conheci a cidade de Barranquilla, né, que é famosa por causa da Shakira, né? A Shakira é de Barranquilla, né? E eu conheci lá porque eu trabalhei numa empresa multinacional durante muito tempo, que era uma distribuidora de combustível, né, que é a Texaco, e nós desenvolvemos uma política de entrega na época que aumentou demais a questão de otimização de logística. Isso também, Isa, acho que foi assim, na parte de empresa privada, foi um grande trabalho que eu fiz, né? Empresa pública, que eu estou nos últimos anos, a questão de aumentar o índice de qualidade da educação. Mas na empresa privada, que foi esse trabalho que eu tive, que eu entrei como faturista nessa empresa, emiti a nota fiscal, e eu finalizei a minha carreira nessa empresa como gerente geral, né? E nesse período, que foi em Paulínia, na Texaco de Paulínia, foi no ano de 2007. Foi desenvolvido um plano de logística para contenção de despesa e melhoria, né, de performance, e Paulínia foi considerado a base da Texaco a melhor base de distribuição de combustível do mundo. Então, através desse prêmio que nós ganhamos, eu conheci a Colômbia, porque nós fomos implementar esse programa na Colômbia, e depois eu conheci a Espanha, né, eu fui para Barcelona, que nós fizemos a implantação disso também. E assim, gente, brasileiro ensinar espanhol é incrível, né? Porque o espanhol, ele tem essa parte, né, do latino, ele é o melhor do mundo, né? Então, quando o brasileiro ia ensinar, era demais. Mas depois o pessoal acabou entendendo lá que era por um bem. Foi muito legal depois essa relação. E depois eu fui passear mesmo, né? Aí eu conheci, assim, fui passear, eu já fui para a Itália, né? Que eu precisava conhecer as minhas origens, né? Que foi uma viagem incrível, né, que foi feita. A Itália é muito legal. E aí, nessa vez, eu consegui. Eu estiquei um pouquinho mais. Eu conheci Paris, que é uma cidade maravilhosa, né, e conheci a Suíça também, né. Eu estive na cidade de Vegas, na Suíça, onde a seleção brasileira ficou na Copa de 2016. Foi a sede do Brasil foi em Vegas, e era caminho, né, da Itália, saiu para chegar para Paris, passava por isso. E foi uma experiência incrível. E eu falo isso, meninas, de uma forma muito simples, né? Porque foi tudo feito com carnê em 300 vezes lá da CVC. Mas, gente, façam isso. Tenham essa experiência. Você que está assistindo aqui hoje, faz uma experiência de uma viagem internacional. Você não faz ideia do quanto a sua cultura aumenta e você conhecer coisas novas. E assim, gente, outra coisa que é legal, quando você sai do Brasil, a hora que você volta, você vê o quanto que é bom ser brasileiro. Mas vale a pena essa experiência de conhecer outros países. Sim.
verdade. Inclusive, ó, eu, né, quero viajar o mundo, conhecer bastante país por aí, porque eu penso assim, em trabalho voluntário, que é uma coisa que eu gosto bastante, já fiz alguns, inclusive. É uma coisa também que eu acho que não tem em Paulínia, né? A gente não vê tanto falando sobre isso, mas eu fiz um trabalho voluntário no ano passado. Eu fui numa associação de algumas crianças, né? E a gente foi fazer lá, trabalhar como se fosse um monitor, sabe? E a gente brincou com as crianças, teve todo um trabalho, aí a gente fazia barquinho, pintava junto, foi muito bom. E foi uma experiência que eu peguei pra vida, sabe? Porque de estar ali com eles e ver a felicidade, sabe? Tipo, do pouco pra eles, aquilo bem pouquinho, o quão grande era, sabe? Às vezes a gente deixa de valorizar algumas coisas na vida, tipo assim, agradecer por ter acordado, né? Igual a gente tinha conversado. Às vezes a gente não agradece, e a gente tem que agradecer, porque tanta gente agradece por menos. Por que a gente não agradece, sabe? Todos os dias. Por ter as oportunidades que a gente tem, né? Luísa, as grandes coisas acontecem da forma mais simples possível, né? A gente, às vezes no dia a dia, na correria, a gente não dá valor para algumas coisas que são tão importantes, né? Que fazem tanta diferença. Que nem, por exemplo, eu sou o cara que, quando vê a lua cheia, para ver, tira foto, coloca no story, né? Arco-íris, né? Por exemplo, outra coisa, pôr de sol, nascer de sol, né? Eu valorizo muito isso, passarinho cantando. E aí eu faço uma relação disso que é assim, né? Se você não tem sensibilização, né? Se você não ouve passarinho cantar, se você não liga para pôr de sol, se você não liga para nascer do sol, se você não liga para arco-íris, você é um cadáver adiado. Você já morreu, você só está vivo andando por aí, né? Porque você tem que ter sensibilização. O ser humano precisa disso, né? De sentir as coisas que acontecem. E assim, gente, eu, né, já tenho 53 anos, já tenho uma experiência maior um pouquinho do que vocês. Vocês não fazem ideia do quanto é a questão da simplicidade. As grandes coisas da vida estão das formas mais simples possíveis. Depois que vocês pegarem uma experiência, vocês vão entender o que eu estou falando. Sim, gente, infelizmente a gente vai ter que finalizar a live, né? Eu sei que vocês adoraram, mas vai ter o próximo episódio, né? Com certeza. Mas a gente tem 5 minutinhos ainda, então a gente vai aproveitar, tá, professor? Se estiver achando que você vai se livrar da gente, calma. Não, tá sendo um grande prazer. Foi muito legal, nós precisamos fazer mais, viu? de uma maneira muito rápida, só pra gente passar uma mensagem aqui pro pessoal. O que você aconselharia, não só para os jovens, mas para todas as idades, assim, um conselho de vida? Gabi, um conselho de vida entre muitas coisas, né? É você não desistir do seu sonho. Se você efetivamente acredita em algo, vai atrás. Não deixe as coisas pararem o seu sonho. Todo mundo tem sonho, né? Eu sempre falo o seguinte nas minhas palestras. A pessoa fala assim, professor, eu tenho um sonho. E eu falo, então apresente o seu projeto, né? Tire o sonho do papel e coloque em projeto. Mas não abra mão daquilo que você sonha, né? Entenda todo o processo que você viveu na sua vida para fazer, tudo que aconteceu na sua vida para chegar onde você chegou hoje. O que você é hoje é conta de tudo que você já passou na sua história, do seu aprendizado e tudo mais. Então, se eu puder passar alguma coisa para alguém, é assim, ó, viva a realidade, mas não abra mão do seu sonho. Só para finalizar, professor, uma pergunta. O que é Deus para você? Deus é tudo, né? Deus é a questão daquilo que a gente precisa ter, né? Independente da crença que a pessoa tem, né? A gente tem que respeitar todas as religiões, todas as crenças. Mas não é possível, gente, que a gente não consiga enxergar que existe a presença de um ser onipresente, onipotente nas nossas vidas. E assim, gente, nós fomos criados à imagem e semelhança dele, né? Deus nos deu um dos principais poderes que o ser humano tem, que é o poder do livre-arbítrio. Você poder ser dono daquilo que você acredita, né? Então, gente, é assim, a fé, ela é muito importante. Todas as coisas que eu consegui na minha vida foi com muito foco, com muita determinação, com muito trabalho. Mas junto com tudo isso é a fé. É a fé de que existe, né, um ser onipresente, onipotente, que rege tudo o que acontece, que olha para você o tempo inteiro. Um Deus de bondade, um Deus que te oportuniza. E assim, gente, é o que eu já falei para vocês.
A partir do momento que você teve a oportunidade de respirar e abrir o olho, é porque Deus está ali. Deus quer, Deus sempre quer. E que a gente possa trazer também essa mensagem de fé. Fé é importantíssimo para o nosso dia a dia. Professor, obrigado por ter participado com a gente ficou muito feliz por fazer essa live. Foi bom, né, que as pessoas conheceram um pouquinho de quem que é o Luciano, né? A gente tem que saber também quem que a gente vai colocar, né, lá dentro. Então, não fica aquela coisa, eu vou colocar esse vereador. A gente conheceu hoje o Luciano. Não foi o vereador Luciano, né? Porque já é vereador. Obrigado. A gente conheceu o Luciano, um pouquinho de você. Muito bom estar aqui com você hoje, essa noite. Foi muito bom pra gente, né? Creio que todo mundo gostou também. Acho que é isso, assim. Tô muito feliz de estar aqui. Legal. Meninas, eu queria agradecer demais, né? Tudo que vocês têm feito, né? Agradecer esse programa de hoje, agradecer o pessoal que está no bastidor proporcionando a gente aí. E principalmente, né? Agradecer o seguinte, você que está ouvindo, você que está assistindo a gente, né, nessa possibilidade de conhecer o professor Luciano, né, o ser humano Luciano, né? Eu sou essa pessoa que está aqui, né, essa pessoa efetiva, né, de estar querendo oportunizar, de estar querendo fazer com que você também prospere na vida. É uma das minhas razões, né? O que eu tenho como objetivo? Fazer com que pessoas prosperem, né? Isso no meu trabalho e isso nas minhas atividades. E assim, o que eu quero deixar de muito legal aqui para nós, né? O professor Luciano, ou o estar vereador Luciano, ou o que já esteve secretário de Educação Luciano, é a mesma pessoa. Vocês vão ter oportunidade, vocês estão convivendo comigo agora, vocês vão ter oportunidade de ver, né, se eu vou mudar 1 segundo que seja, 1 milímetro que seja, daquilo que vocês estão conhecendo agora. E, gente, eu sou muito grato ao que vocês estão fazendo. E vocês podem ter certeza que a gente vai caminhar juntos para tudo que a gente pensa com relação à melhoria da nossa cidade. Contem comigo sempre para o que vocês precisarem. Luciano, e uma mensagem assim para os seus leitores, para nós, né? Porque a gente vai fazer essa mudança aí por Paulínia. A gente depositou fé, a gente depositou coração nessa campanha, determinação para ver você mudar a Paulínia, porque a gente já sabe, né? Para Paulínia ter evolução, 11.111 na eleição. Que legal, Gabi. É uma mensagem assim, né? Você vê, ó, a nossa campanha, né? Eu fiz até um vídeo disso. Não tem sujeira na rua, não tem gritaria, não tem gente batendo palma sábado e domingo de manhã, te acordando, te incomodando, não tem carro buzinando, né? Não tem papel tochado lá na caixa de correio entupindo, né? Não tem esse tipo de coisa. A nossa campanha é assim, ó, é da conquista, é do olho no olho, é das propostas, é de fazer esse trabalho que vocês estão fazendo, né? Para que, se vier realmente eu ser merecedor desse voto de confiança que vocês estão me ajudando, eu ser essa pessoa também de depois cumprir os compromissos, né? Não é à toa que tudo isso que está acontecendo está acontecendo. Paulínia precisa evoluir e eu me coloquei, né, com muita coragem para ser esse agente transformador. Só que sozinho a gente não consegue. Vocês estão me ajudando e as pessoas que estão nos assistindo, se puderem, ajudem também. Acreditem nesse projeto de uma Paulínia próspera e de uma Paulínia com oportunidade para todos. Obrigada, Luciano. Obrigada. Boa Sim, noite. gente, e domingo vamos fazer a diferença, viu? É 11.111 na urna. É isso aí, pessoal. 11.111. Aperta lá o 1 até aparecer essa carona aqui lá na tela. Apareceu a carona, aperta o verde e confirma, para que nós juntos possamos transformar a nossa cidade do jeito que a gente quer que seja. Paulínia merece muito mais. Muito obrigada.